Essa é mais uma continuação da obra. After Improperly, Licking a Dog, I Became a Billionaire. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário. E para você, já inscrito aqui no canal, meu muito obrigado por todo o seu apoio. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Depois que o Patife diz à senhorita Howe que agora ela pertence a ele porque seu namorado a apostou, ele também acrescenta que, de agora em diante, ela será sua escrava, e que, se ela ousar fugir, estará quebrando as regras, e ela conhece as consequências. Irritada com a situação, Howe pergunta ao namorado se ele realmente a usou como aposta sem seu consentimento. Seu namorado não só confirma isso, mas também faz saber que Shen-Yong também apostou sua namorada e, para ele, isso foi bastante justo, porque a namorada dele é muito mais atraente do que ela, sem mencionar que a garota nunca deixou que ele a tocasse. Isso faz com que a garota tente dar um tapa nele, mas, naquele momento, sua mão é detida por Shen-Yong, que ordena que ela não bata em ninguém e, levando-a consigo, pede que ela deite na moto obedientemente, enquanto chama de mestre. A mãe de Howe exige que soltem sua filha, dizendo que estão violando a lei, e decide chamar a polícia para cuidar da situação. Enquanto isso, a garota está com o rosto encostado na moto, e sua mãe, mais uma vez, pede que a deixem ir, mas é impedida por esse homem, que lhe dá um tremendo tapa. Shen-Yong pede à mãe que não fique tão brava e, ao ver a aparência dela, comenta que ela é muito bonita, sugerindo que agora as duas sejam suas modelos. Quando tem as duas frente a frente, não consegue evitar dizer que gosta da visão que tem, pedindo que elas levantem a cabeça e o chamem de mestre. No entanto, interrompendo a conversa, Lin Xin pede desculpas por interromper o momento, mas, de acordo com as regras, é verdade que Howe perdeu. Mas, se ele quiser levar a mãe dela também, então precisa seguir as regras, e como essas regras devem ser cumpridas, ele propõe uma competição com ele. Só se ele vencer, poderá levar a mãe, além de poder definir o preço que quiser e apostar o quanto quiser, pois o dinheiro não é problema para ele. Nesse momento, ele exibe um carro. Shen-Yong reconhece que o carro atrás dele é um esportivo de edição limitada e, se ele usar o carro como aposta, não só poderá levar a mãe, mas também a filha. Isso não parece muito justo para nosso protagonista, já que estão apostando algo tão precioso. Por isso, ele propõe o carro esportivo, uma jovem bonita 200 milhões de yuans. Por fim, pergunta se Shen-Yong tem dinheiro suficiente para apostar contra ele. Isso parece interessante para Shen-Yong, que aposta 100 milhões em Howe e em sua garota. E claro, a mãe não fica de fora. O ex-namorado de Howe, ao ouvir que havia uma corrida, também quer participar, apostando 40% das ações da Feixian, dizendo que a empresa pertence ao seu pai, mas que ele lhe deu todas as ações da empresa há muito tempo, o que pode valer 100 milhões. A garota, ao ouvir isso, simplesmente quer matar o namorado. Enquanto isso, a mãe informa Lin Xin que isso é algo que sua família causou e que ele não precisa fazer isso, pois se apostar todo o seu dinheiro, ele o perderá. Mas o protagonista pede que ela não continue pensando em perder, pois ele definitivamente vai ganhar, pensando nos tantos benefícios de ganhar esse jogo, que não seriam nada mal. No entanto, quando os corredores estão em posição, enquanto a mãe agradecia, a filha se perguntava por que o protagonista parece tão confiante, além de não entender por que ele dirige um carro de luxo e gasta uma quantia aleatória de 100 milhões, já que, segundo suas informações, ele é o pobre namorado de Lu Yaji, que seu pai mencionou. Vale ressaltar que o protagonista não tem uma moto, então ele correrá com a moto da garota, e não sabe se está tudo bem emprestá-la para uma corrida. A garota não tem certeza se deve emprestar sua moto, mas pergunta se ele realmente sabe pilotar. No entanto, mudando de expressão, ela o avisa que ele deve ter cuidado com Shen-Yong, já que uma vez ele ganhou um lugar no Campeonato Nacional de Motos e suspeita-se que ele possa ter causado a morte de outros competidores. Sem mencionar esta corrida de montanha não oficial. Portanto, se ele não puder, deve desistir imediatamente. Fazendo um gesto positivo com o polegar, ele diz novamente para ela não se preocupar, pois ele é o homem conhecido como o deus das corridas. Uma vez prontos, a contagem regressiva começa e, ao chegar a 1, a corrida se inicia com os 3 competidores motivados para vencer. No entanto,
Durante a corrida, vemos Shen Yong colidir com Lin Xin para desequilibrá-lo e ganhar vantagem, o que aparentemente funciona, pois ele assume a liderança. Mas nosso protagonista, ao ver que o jogo é desse jeito, sorri e acelera a moto ao máximo. As pessoas que assistem à corrida por meio de um drone notam que Lin Xin ousou acelerar perto de uma curva fechada, o que sinceramente preocupa tanto a mãe quanto a filha. Mas, surpreendentemente, essa preocupação é em vão, já que nosso protagonista consegue passar pela curva de maneira extraordinária, ficando mais perto de Shen Yong. No entanto, o namorado da garota, ao ver que o protagonista está ao seu lado, tenta jogar sujo e chuta para derrubá-lo da moto, mas nosso Lin Xin consegue desviar graças a uma manobra. A garota se surpreende com isso, mas na corrida, seu namorado xinga enquanto Lin Xin sorri satisfeito. Shen Yong nota Lin Xin muito perto e se pergunta se ele realmente vai alcançá-lo, mas sorrindo, diz que, se for assim, vai mandá-lo para o inferno. Por isso, ele gira sua moto para obstruir o caminho de Lin Xin. No entanto, isso não funciona, pois, ao ver que querem detê-lo, o protagonista levanta sua moto e segue seu caminho por cima da rocha, impressionando até a mim, como observador, e Shen Yong, que não podia acreditar no que estava vendo, já que, logicamente, é impossível andar em uma parede de montanha. Mas, interrompendo seus pensamentos, ele nota como o protagonista passa por cima dele, assumindo a liderança e fazendo com que o namorado da garota, distraído, colida com a montanha. Shen Yong, insatisfeito por ter perdido a liderança, amaldiçoa Lin Xin, pois o obrigou a usar seu último recurso, o nitro que tem instalado em sua moto. Ao usar isso, a velocidade aumenta muito mais, mas outra coisa que aumenta é a maldade desse cara, que não quer apenas que o protagonista perca, mas também que morra. Enquanto Shen Yong se aproxima ainda mais de Lin Xin, a garota está assustada, pois consegue ver as intenções de Shen Yong. No entanto, essa preocupação é em vão, pois não só ela percebeu isso, mas também Lin Xin, que vira sua moto e se inclina para o chão, fazendo com que isso sirva de rampa para Shen Xiong, que, assustado enquanto voa pelos ares, amaldiçoa Lin Xin. Enquanto se posiciona, ele vê como o cara ainda está girando no ar e, ao ver isso, diz que há milhares de caminhos e a segurança vem em primeiro lugar, literalmente zombando. Ao vencer a corrida, todos o parabenizam por sua grande façanha, pois é tão incrível que pensam que ele definitivamente é um piloto profissional. Mas a mais cativada nisso é a Ho-Ho, que ao presenciar tudo isso começa a olhar para Lin Xin com outros olhos e até se atreve a dizer que ele é muito bonito, provocando assim um aumento na favorabilidade dela de mais 50%. Momentos depois, a ambulância chega e, ao ver como eles estavam sendo levados, Lin Xin, um pouco preocupado, pergunta ao médico se as vidas deles estão em perigo. O médico informa que eles tiveram sorte, pois um acidente tão grave só provocou fraturas e uma leve concussão cerebral, o que alivia o prota, que suspirando diz que isso é ótimo. É ótimo porque agora Shen Yong tem que assinar o contrato e, vendo isso, o cara diz que o prota é um demônio. Mas sabendo que tem que admitir a derrota, acaba assinando. Depois de assinar, enquanto Lin Xin estava irradiando felicidade, Ho-Ho estava batendo tanto no namorado quanto em Shen Yong. No entanto, segundos depois, a mãe da garota agradece a gentileza de Lin Xin, mas informa que não pode pagar sua grande bondade para com sua família. Ho-Ho diz à sua mãe para não se preocupar, pois não devem esse favor e, não importa o que ele peça, sua mãe e ela farão todo o possível para cumpri-lo. E é por isso que ela pergunta o que ele quer. Lin Xin não quer nada e, enquanto levanta a bolsa, comenta que não importa, pois ele obteve os benefícios de qualquer maneira, e que esse milhão na bolsa é dela. Portanto, ele pede que ela retire e não perca mais tempo no futuro, informando que tem que ir embora antes, e elas terão que pegar um táxi de volta. Essas palavras, junto com a gentileza de nosso prota, fizeram com que tanto a mãe quanto a filha ficassem coradas, provocando assim um aumento na favorabilidade de Ho-Ho em mais 20%. A mãe percebe como Lin Xin é diferente e pergunta à filha o que ela acha dele, ao que a garota, tomando uma decisão, diz que quer persegui-lo. Mas sua mãe a lembra que ele é o namorado de Lu e Agi. No entanto, para a garota, parece que isso não importa. Momentos depois, Lin Xin e seus colegas de quarto estavam conversando entre si, enquanto eram observados por Ho-Ho,
que, na menor distração do prota, se aproxima dele, toca seu ombro esquerdo e aparece pela direita para comer sua salsicha. O que, sinceramente, se dissermos dessa maneira, soa um pouco estranho. Ho-Ho cumprimenta Lin Xin, mas o prota, não muito contente, pergunta por que ela está ali. Isso enquanto seus colegas estavam surpresos com a beleza da garota. Ho-Ho, sedutoramente, diz que, como ele iria a um café mais tarde, poderia levá-la com ele. Isso enquanto os colegas do prota estavam decepcionados, já que outra mulher linda veio ver Lin Xin. No entanto, eles ficam de boca aberta ao ouvir que o prota rejeitou essa mulher bela em questão de segundos. A garota ficou um pouco chateada com isso, mas tenta dizer algo mais para ele, mas não diz, porque naquele momento a ex-namorada do prota chega e pergunta a Ho-Ho quem ela pensa que é para se atrever a comer a salsicha de Lin Xin, esclarecendo assim que o prota é dela. Empurrando-a no ato, ela diz para ela sair do caminho, mas, pegando-a pelo braço e subjugando-a, Ho, com uma expressão sádica, pergunta como ela se atreve a desafiá-la, dizendo que quando estava na gangue todos a chamavam de mestra. Mas, sem se importar muito com isso, a ex-namorada do prota pega pelo cabelo e começa a brigar no meio de muitas pessoas. Isso deixou os colegas de Lin Xin emocionados ao ver uma briga tão linda entre duas belezas, mas enquanto eles estavam emocionados, o prota estava desapontado porque precisava pará-las rapidamente. Seus desejos são atendidos pelo sistema, pois naquele momento lhe é concedida uma habilidade que o prota reconhece como o domínio da medicina chinesa. Embora, sinceramente, devamos lembrar que anteriormente o prota já havia usado essa habilidade, o que significa que ele já a tinha adquirido. Mas, com isso adquirido, ele se aproxima das garotas e, com o domínio da medicina chinesa, pressiona seus pontos de acupuntura, provocando assim o entorpecimento dos braços da garota. Lin Xin pergunta se já podem parar, também pergunta a Liu e a Shenchen se o estava seguindo em segredo novamente. A Liu e a Shenchen se justifica dizendo que ajudará a se livrar de Ho-Ho, aquela mosca irritante que não o incomodará mais, mudando completamente de assunto. Enquanto isso, Ho-Ho ri ao saber que ela é a ex-namorada do prota. A Liu e a Shenchen, ao ouvir isso, inicia outra discussão e diz que, pelo menos, é melhor do que uma chinela como ela, e não é de estranhar que uma gangster como ela, que usa um casaco, se faça passar por uma estudante universitária. Esse tipo de pessoa, Lin Xin não gosta. Ho-Ho, enquanto mostrava o dedo do meio, pergunta quem está fingindo e, mostrando sua identificação, diz que não pode fingir como ela, mas sim que é uma estudante da Universidade de Yanjian. Lin Xin e os outros se surpreendem com isso, pois nunca a tinham visto por lá. Mas a garota acrescenta que raramente vai às aulas, e piscando um olho, diz que também sabe que Lin Xin está na Universidade de Yanjian e que hoje se sentiu motivada a vir à universidade. Enquanto isso, Lin Xin suspira e pensa que, por um lado, isso é bom porque a garota é uma ferramenta muito conveniente para fazer dinheiro girar, mas ele não sabe como é o relacionamento dela com Lu e Agi. Nesse momento, o prota recebe uma ligação da senhorita Xiu Shuen. Ao atender, a garota pergunta se ele já está lá. Confuso, Lin Xin pergunta onde, e a garota o lembra de que hoje é a exposição do museu e espera que ele não tenha esquecido. No entanto, ele realmente esqueceu, pois se lembra de que alguns dias atrás a garota disse que hoje era o primeiro dia da exposição de relíquias culturais. Mas para não faltar à sua palavra, ele mente um pouco e diz que, é claro, não esqueceu, pois já trocou de roupa e está se preparando para ir. Essa pequena mentira é acreditada pela garota, que diz que isso é ótimo, já que ele é o principal acionista, e se ele não vier, ela não saberá o que fazer. Dito isso, Lin Xin se desculpa com seu colega, pois tem que sair temporariamente por um motivo, então eles podem ir ao cibercafé, e como recompensa, a noite será por conta dele. Lin Xin, enquanto pensava no que fazer, é abordado por Ho-Ho, que propõe levá-lo em sua motocicleta. Mas, rejeitando a oferta, Lin Xin diz que não é necessário, pois ele pode ir sozinho. Então, vendo que isso não funcionou, a garota o pega pelo braço e pergunta quando ele vai ensiná-la a técnica de acupuntura que ele acabou de usar. Isso enquanto a ex pedia para ela soltá-lo. Aguentar essa garota não é fácil para Lin Xin, já que por causa dos ruídos a cabeça dele está zumbindo. Mas,
Como não tem outra escolha, ele acaba concordando em ensinar acupuntura, mas depende dela se ela vai entender ou não. No entanto, para fazer isso, a garota tem que se lembrar e recuperar todas as matérias que perdeu, e quando ela tiver passado no nível 1A de mandarim e tiver o certificado de língua estrangeira, poderá procurá-lo. E dito isso, ele acaba saindo de bicicleta, enquanto é perseguido por Hou-Hou e ao mesmo tempo observado por Liu Yaxinchen, que ao ver isso, estava irritada porque mais garotas estão interferindo no relacionamento dela. No museu de Yanjian, muitas pessoas estavam reunidas, incluindo a senhorita Xiu Xuan, que estava sendo parabenizada por todos porque, além de jovem, é muito dedicada. Um homem de sobrenome Yang se aproxima para convidar a garota a se juntar a ele para jantar, mas é rejeitado porque, segundo ela, segundo a garota, ela já comeu. O Sr. Yang, sarcasticamente, diz que o jantar está bom e menciona que é uma reserva em um restaurante 3 estrelas Michelin. Isso enquanto se diz que espera que a garota caia sob o gosto e o encanto dele. Nesse momento, Lin Xin aparece segurando algo, o que desperta a curiosidade da garota, que pergunta o que ele está segurando, ao que ele mesmo responde que é uma salsicha da churrasqueira em frente à cidade universitária. Ao presenciar isso, o homem pensa que é uma piada, já que tratar a senhorita Yuxuan, que vale dezenas de milhões de yuans, com uma salsicha de churrasco de 2 yuans é um insulto. No entanto, ele se surpreende quando vê a garota comendo e dizendo que está deliciosa, e enquanto ele fica petrificado, a garota pega o prota e o convida para ir à Sociedade do Tesouro no Salão Oeste. Mas, sem saber o que é isso, Lin Xin pergunta para que serve a Sociedade da Aparição do Tesouro, ao que a garota explica que isso é uma atividade habitual que seu pai costumava realizar 2 vezes por mês para avaliar atividades culturais mediante uma taxa. Isso é muito popular no círculo de colecionadores de antiguidades de Yanjian. Por outro lado, um estrangeiro estava transmitindo ao vivo e zombava do museu porque, segundo ele, estava em péssimo estado. Além disso, acrescenta que nunca viu um museu nos Estados Unidos, mas definitivamente deve ser mais que o dobro do tamanho deste. Seus espectadores apoiam seu comentário e também zombam, dizendo que uma vez uma mulher foi ao Japão e morreu de fome. O estrangeiro, enquanto comia, comenta que trouxe seu artefato para que fosse avaliado, já que as pessoas no local são especialistas renomados, e depois da avaliação, ele pode vendê-lo a um bom preço. Uma pessoa comenta pelos alto-falantes que o próximo número é o 174, ao que o estrangeiro se apressa a dizer que esse número é dele. Enquanto isso, o prota e a garota diziam que as pessoas estão muito animadas. Esse cara chama a senhorita Yuxuan para parabenizá-la pela exposição chamada O Tesouro Nacional Retorna para Casa, que foi muito bem feita. Por último, ele pergunta onde está o pai dela. Yuxuan agradece o comentário e informa que seu pai virá mais tarde, ao que ele continua elogiando-a por ser uma filha tão bem-sucedida. Mas, por fim, o professor informa que é mais velho e tem problemas, então vai ao banheiro primeiro. Por outro lado, o estrangeiro estava irritado porque não havia ninguém depois que chamaram seu número. Já estava esperando há muito tempo, e como ele está em uma transmissão ao vivo com tanta gente assistindo, ele pergunta se é assim que realizam as avaliações no museu. A senhorita Yuxuan se aproxima e se desculpa, pois o professor estará ausente por alguns minutos. Mas se o rapaz não puder esperar, ela mesma o ajudará com a avaliação. O estrangeiro se vira e diz que ela não parece ser uma avaliadora, mas a garota, em busca de convencê-lo, diz que pode tentar. O estrangeiro aceita isso e acaba trazendo sua relíquia, que é um cachimbo que o presidente fundador dos Estados Unidos fumava. Enquanto a senhorita Yuxuan examinava o cachimbo, as pessoas na transmissão elogiavam sua beleza e a admiravam por ser uma avaliadora tão jovem. Depois de examiná-lo, a garota diz ao estrangeiro que, infelizmente, esse cachimbo é uma peça artesanal e, portanto, não é uma relíquia cultural. Mas, irritado, o estrangeiro pergunta de que bobagem ela está falando, pois esse cachimbo foi um presente de seu amigo americano e não pode ser falso. Ao ver sua negatividade, Yuxuan o entrega para que ele possa ver com seus próprios olhos, dizendo que aquela linha que ele está vendo é uma língua estrangeira, perguntando se ele sabe o que significa. O estrangeiro, acreditando que sim, comenta que, embora não consiga entender, provavelmente significa algo como uma declaração de liberdade. Mas, negando isso,
a garota informa que essa frase estrangeira significa feito na China, o que parece impossível para o estrangeiro. No entanto, se ele não acredita, pode tirar uma foto dessa linha e escaneá-la com o aplicativo de tradução do celular. O estrangeiro, sem saber o que fazer, pergunta o que ela quer dizer. Sacando o artefato, ele diz que, como ela parece uma amadora, vai testar o nível dela, e para isso evidentemente pede que ela diga qual é a origem dessa porcelana e quantos anos de história ela tem. E se ela acertar, promete não criticá-la mais. Liu Xuan, observando o artefato, admite que seus conhecimentos são limitados, então ela só pode dar uma ideia aproximada. Ainda assim, com seus conhecimentos limitados, admite que o cachimbo que seu amigo dos Estados Unidos lhe deu não poderia ser verdadeiro. Mas por que essa peça é tão perfeita? A cor do esmalte também parece nova. Então, a garota supõe que deve ser falso. O estrangeiro fica irritado novamente, pois para ele isso é um absurdo, e por isso ele a insulta, dizendo que ela não sabe nada e, mesmo assim, pretende ser uma especialista. Mas não foi só o estrangeiro que se irritou, e o Xuan também, que pede para ele ter cuidado com as palavras ou, caso contrário, chamará a segurança para expulsá-lo. No entanto, sem medo, o estrangeiro pede que, se ela puder, chame a segurança, e acrescenta que gastou 500 yuans para identificar o artefato e, goste ou não, chamará a polícia, acusando-a de não ser profissional. Ele faz questão de dizer isso a todos no local para que saibam a capacidade do Museu de Yanjian. Nesse momento, o professor Diante se aproxima e pergunta a Xiu Xuan o que está acontecendo. A garota explica o problema e, depois de explicá-lo, o professor cochicha que a capacidade dela de avaliar é bastante boa, mas quando se trata de avaliar tesouros, está muito atrás de seu pai, informando-a que os avaliadores de tesouros não apenas sabem avaliar tesouros, mas também pessoas. E esse tipo de relíquia cultural não tem defeitos óbvios e não há evidência real de falsificação, portanto, ela só deve emitir um certificado. Liu Xuan, ao ouvir isso, desconcertada, pergunta ao professor se ele também, já que, literalmente, o professor está pedindo que ela minta para o estrangeiro. O professor, ao ver a expressão da garota, pede que ela não faça isso e a informa que, naquela época, seu pai e ele cooperavam para ganhar dinheiro e tinham que confiar no tato e na flexibilidade para conseguir essa posição de avaliação de tesouro e ganhar uma reputação. Nesse momento, o estrangeiro, com uma cara nada amigável, exige que a garota se desculpe, já que a relíquia é real. Por causa desse tumulto, as pessoas ao redor, maliciosamente, comentam que dizem que a porcelana avaliada em milhões de yuans é uma imitação, o que as faz duvidar se a garota sabe identificar relíquias culturais. Por fim, informam a Liu Xuan que ela já não é jovem e que é hora de amadurecer, caso contrário, como ela pode administrar bem esse museu, que são todos os anos de árduo trabalho de sua família. Com isso, a garota claramente estava sendo assediada e suprimida pelos comentários maldosos. Mas um raio de luz, de uma voz muito conhecida, pergunta o que é tão emocionante, pedindo que o deixassem ver quem está intimidando sua avaliadora. Ao ver que se trata de Lin Xin, um sorriso caloroso surge no rosto de Liu Xuan, pois o protagonista sempre acaba chegando no momento certo. O estrangeiro, sem conhecer a identidade de Lin Xin, pergunta quem ele é, ao que o protagonista, referindo-se a si mesmo, diz que é o especialista dos especialistas. E isso é respaldado pelo professor, que pede ao estrangeiro que não julgue pela juventude do protagonista, pois a capacidade de Lin Xin para identificar o tesouro é melhor que a dele. Enquanto pensa em como é afortunado ao descobrir que ele é o novo e único acionista do Museu de Yanjian e ouviu que seus recursos financeiros não têm fundo, ele deve ser seu amigo. O estrangeiro se anima ao ouvir isso e pede a Lin Xin que mostre e conte sobre esta porcelana, que é da dinastia Song. Ao ouvir isso, o protagonista ri um pouco e pergunta como assim da dinastia Song, pois, segundo seu conhecimento, essa relíquia é da dinastia Shan, o que anima ainda mais o estrangeiro, pois deve valer ainda mais. Lin Xin pergunta se ele comprou ou se herdou, ao que o rapaz diz que essa porcelana foi passada pelo avô do seu avô e é uma relíquia de família. Mas, alterando-se, o protagonista pergunta se é realmente a relíquia do avô dele. O estrangeiro fica irritado com isso, mas o protagonista comenta que parece que ele é um tipo ruim, caso contrário, por que alguém o enganaria para comprar uma imitação, perguntando-lhe quanto custou. O estrangeiro,
ao perceber o quão teimoso é o protagonista, menciona que ele é um bastardo que não teme a morte, então deixará que ele veja com seus próprios olhos. E, tirando um papel, pede que ele abra os olhos e olhe com clareza, porque ele comprou esta porcelana do mestre Fangobao, e este papel, como pode ver, é um certificado de avaliação, que tem um valor muito alto. Mas, chamando os guardas, Lin Xin, ao descobrir que não foi do avô dele que adquiriu e que, além disso, tem um certificado, pergunta se ele está buscando uma sanção de reconhecimento. O professor, ao ver como a situação está se desenrolando, cochicha para Lin Xin que essas pessoas levam suas relíquias culturais para todos os lugares para avaliação, e quanto mais certificados de avaliação houver, maior será o preço que se poderá alcançar. Além de que o tipo chamado Fangobao é um colecionador muito famoso em Anjian e ouviu que hoje estão lá para mostrar suas relíquias culturais. Então eles deveriam ter mais cuidado com o que dizem. No entanto, isso simplesmente irrita Lin Xin, que comenta que não se importa com quem ele é e, desconfiando do professor, pergunta se ao trazer relíquias culturais falsas para serem identificadas ele quer aproveitar sua sociedade de avaliação de tesouros para aumentar o preço. O estrangeiro, irritado com a situação, diz que seus fãs viram tudo, até mesmo a qualidade da sociedade de avaliação de tesouros de Yanjian. No entanto, nosso protagonista não se importa muito com isso e diz umas verdades a ele, pedindo que saia, mas não sem antes dizer que da próxima vez procure um avaliador confiável e não se deixe enganar por gastar dinheiro. Nesse momento, aparece Fangogubon, que é um colecionador de antiguidades com mais de 60 anos, que sempre aprecia as penas e respeita a história. Mas o protagonista insiste que as relíquias culturais autenticadas por Lao Shan são falsas, e bem, isso é como um tapa na cara de Lao Shan. E se outros avaliadores profissionais tivessem dito isso, teme que ainda levariam a sério e se pergunta se realmente estava cego ao julgar mal o objetivo. Mas, referindo-se a Lin Xin, diz que ele é apenas um amador que nem sequer tem um certificado de avaliador. No entanto, como podemos ver, as palavras desse tipo não importam para o nosso protagonista, que está feliz por ele ter aparecido. O estrangeiro confirma o que ele diz, já que é verdade que o protagonista não tem um certificado e que ele é um leigo que se passa por especialista. No entanto, embora as mais vibrações se insinuassem pela janela de Lin Xin, ele continuava indiferente. Ao ver isso, o ancião menciona que tudo é razoável. Portanto, se o protagonista não tem suficiente tecnologia, pode ser perdoado por cometer erros. No entanto, o ancião diz que tanto Lin Xin quanto a garota devem se desculpar formalmente com o proprietário das relíquias culturais, em seguida, solicitar um certificado de avaliação. O protagonista simplesmente sorri diante da situação e acrescenta que muitas pessoas presentes compraram relíquias culturais do Sr. Fang, incluindo essa senhora. E, pegando a relíquia, diz que a porcelana é azul e branca e pergunta à senhora da bolsa se ela se importa que ele dê uma olhada, ao que ela aceita, mas diz que tenha cuidado, pois ele não poderá pagar se quebrar. Lin Xin a observa atentamente e o ancião sorri, pois quer saber o que ele dirá. E bem, o que o protagonista diz a todos é que essa relíquia é falsa. Isso irrita a senhora, que diz que o falso é ele, perguntando se ele tem alguma evidência, já que ela gastou todo o seu dinheiro para comprá-la e agora seu valor mais do que dobrou e muitas pessoas estão implorando para comprá-la, e ela está lá para vendê-la a um preço alto. Enquanto isso, o ancião zombava do protagonista por sua fraqueza, mas Lin Xin pergunta quem mais comprou relíquias culturais de Fangobao, pois também quer vê-las. Muitas pessoas se amontoaram e queriam que Lin Xin olhasse seus vasos e outras relíquias. Lin Xin aceita olhar todas, mas enquanto fazia isso, a garota se pergunta que essas relíquias culturais parecem muito novas, mas não há provas concretas de fraude, o que a leva a questionar se o ancião estava errado. Ao ver que ela está pensativa, o ancião continua a zombar e menciona que não tem tanto tempo para que o protagonista se atrase. Portanto, o protagonista deve simplesmente admitir que estava errado, pois não há nada de que se envergonhar. Ou será que Lin Xin acha que tudo é falso? E, de fato, Lin Xin menciona que é falso, mas admite que isso é obra de um mestre da falsificação e que se pode dizer que sua técnica é perfeita, o que faz todos no local caírem na gargalhada. Depois de ver todas as pessoas rindo de Lin Xin, Yu Yuan, querendo assumir toda a culpa, diz que cometeu um erro e admite seu engano. No entanto,
o ancião diz que Lin Xin fez tanto escândalo por um assunto pequeno que agora não pode ser resolvido simplesmente pedindo desculpas. Diante disso, a garota pergunta o que ele quer, e o ancião responde que Lin Xin disse que todas as relíquias culturais são falsas, então ele deve fornecer provas. Mas, se não puder apresentar provas, as pessoas que foram prejudicadas pela calúnia deverão receber uma explicação. Quase todos no local apoiam o que o ancião diz, e, para aproveitar a situação, o estrangeiro diz que, se o protagonista não puder provar, comprará a porcelana pelo dobro do preço de mercado, enquanto outro ao lado também diz que, se Lin Xin comprar suas coisas pelo dobro do preço de mercado, não se importariam. Para ser sincero, acho que ninguém se importaria também. O ancião, ao receber tanto apoio, com uma expressão de incredulidade, diz que ele não tem outros requisitos, mas, se for tratado assim no Museu de Yanjian, é realmente assustador. Querendo aproveitar a situação, diz que mencionou anteriormente a Yu Yuan que gostaria de colecionar alguns dos tesouros do museu. E se ele tiver esse gosto, certamente ficará agradecido. Além disso, ele dá sua palavra de que o assunto de hoje será esquecido, mas quanto ao protagonista, ele deve se ajoelhar e admitir sinceramente seu erro diante do ancião e se curvar 3 vezes para que possa ser perdoado. Yu Yuan, ao ouvir tudo isso e querendo defender Lin Xin, faz saber ao ancião que isso é demais. Lin Xin diz à garota que não se preocupe e depois dirige seu olhar para o ancião, perguntando que tipo de preço ele estaria disposto a pagar, caso ele possa apresentar essas provas. O Sr. Fan pergunta ao protagonista se cometeu algum erro, dizendo que agora Lin Xin deve provar sua declaração. Além disso, ele não está em posição de negociar os termos com ele. Lin Xin, cheio de confiança, nega que o ancião tenha cometido algum erro, mas pergunta se o ancião realmente acha que ele está desesperado para provar algo, lembrando que a autoincriminação é uma armadilha, e quanto mais autoincriminação se tiver, mais chances se tem de ser um manipulador. Além disso, neste momento, se o ancião quiser apostar com o protagonista, o Sr. Fan deve pensar em algo, caso contrário, por que ele deveria apostar com ele? E por último, mas não menos importante, ele diz que, de fato, tem provas de que tudo é falso, e se quiser vir e comprovar, só precisa se aproximar. O Sr. Fan, confiante de si mesmo, diz que fazia muitos anos que não via uma pessoa tão arrogante, arriscando-se, diz que apostará metade de sua coleção. As pessoas, ao ouvir isso, ficam atônitas, já que metade da coleção do mestre Fan é comparável a um museu. Sabendo disso, Lin Xin informa a todos que devem começar e diz que, embora exista um método de datação por carbono 14, é muito lento. Então, para acelerar, ele pede um martelo. As pessoas, ao ouvir isso, duvidam da capacidade do protagonista, enquanto outros dizem que ouviram rumores de que há um selo de falsificador de alta qualidade, mas, sem acreditar nisso, outra pessoa diz que seria melhor ele destruir as coisas, já que, de qualquer forma, terá que pagar o dobro do preço de mercado. Antes de começar, Lin Xin avisa a todos que vai esmagar com o martelo as antiguidades que considerar falsas, e como disse anteriormente, se identificar erroneamente, pagará o dobro como compensação. Se ele errar, Yu Yuan fica um pouco preocupada com isso, mas nosso protagonista a acalma, dizendo para ela não se preocupar. Ao ver a confiança de Lin Xin, a garota pensa que o protagonista é realmente incrível, pois, não importa que tipo de adversidade enfrente, ele sempre pode lidar com ela com calma. Corando, ela também diz que é como se nada neste mundo pudesse detê-lo, e podemos ver que sua favorabilidade aumenta em mais 8%, totalizando 82% de favorabilidade. Dito isso, Lin Xin decide começar, o que surpreende algumas pessoas, pois ele realmente vai fazer isso. O ancião, enquanto observa nosso protagonista, admite que o garoto tem algumas habilidades, mas não muitas, já que quer usar uma seção transversal para determinar a autenticidade como prova. No entanto, se houvesse algumas imitações de baixa qualidade desses artefatos, é muito provável que encontrasse algo, mas, infelizmente, ele mesmo fez esses artefatos e, portanto, sabe que é impossível que o garoto encontre um defeito. O ancião nos conta um pouco sobre si e diz que o colecionador mais famoso de Yanjian é sua identidade superficial.
Na verdade, ele é a pessoa mais famosa no círculo de falsificação de relíquias culturais da China, e suas habilidades de falsificação são absolutamente impecáveis, e nem mesmo os avaliadores de tesouros nacionais podem encontrar algum defeito. Mas Lin Xin, um simples amador, se atreve a desafiá-lo. Mas quando se trata de algumas peças jurídicas, ele deixa sua marca propositalmente, dizendo que todos os falsificadores fazem isso por orgulho, e cada um deixa sua própria marca em suas obras, e ele não é exceção. Mas se Lin Xin acha que pode descobrir algo facilmente nas relíquias culturais depois de destruí-las, então o protagonista está subestimando, já que suas marcas são do tamanho de uma mosca e só ele sabe onde estão, e com um martelo há apenas 5% de chance de encontrá-las. Mas ele tem a dizer que vai cortar a menor possibilidade de encontrá-la. Ao destruir uma relíquia cultural vemos como os pedaços caem pelo chão, e o estrangeiro se aproxima, pega um deles e percebe que há uma seção em um pedaço. O ancião se aproxima e depois arranca esse pedaço da mão para então dizer que basta olhar a cor dessa seção e a espessura para dizer que essa coisa é real. No entanto, enquanto o ancião deixava os dois falando, podíamos observar como o pedaço que ele tirou da mão do estrangeiro estava sendo guardado. Lin Xin continua destruindo cada uma das relíquias culturais, e cada vez que destrói uma, também duplica o número que tem que pagar se estiver errado. O Sr. Fan, enquanto observa o garoto, ri, pois o que ele está fazendo é uma destruição cega e sem propósito, já que recolheu todas as marcas e o único que falta é a última marca de Tananai. Com tremenda confiança, o ancião se aproxima de Lin Xin e pergunta se ele encontrou todas as provas, mas essa pergunta é simplesmente uma distração, já que, enquanto dizia isso, ele estava pegando a última marca que faltava. Lin Xin parece também ter notado essa marca, mas, como distração, o ancião joga a peça que tinha na mão para rapidamente guardar a que tinha provas, e ao fazer isso um sorriso maligno se desenha em seu rosto, já que, para ele, acabou, porque todos os fragmentos da marca estão em suas mãos. Feliz, ele diz que a vitória é tão fácil que não há dificuldade alguma. Dito isso, o ancião pergunta ao protagonista se ele tem evidências, ao que Lin Xin diz que o trabalho manual é realmente excelente e não há defeitos evidentes, nem mesmo na seção transversal. Portanto, parece que realmente conheceu um mestre. O ancião fica muito feliz porque isso significa que não há prova. As pessoas, ao ouvir isso, imediatamente exigem que seu dinheiro seja pago imediatamente. No entanto, Lin Xin se aproxima do ancião para perguntar se essas relíquias culturais falsas realmente valem tanto, ao que o ancião confirma. Inesperadamente, todos os pedaços que tinham a evidência de que as relíquias são falsas acabam aparecendo, e ao ver isso o ancião, como todos os outros, ficam de boca aberta. Lin Xin, tendo todas as evidências em mãos, pede que todas as pessoas se aproximem e, de fato, quando fazem, todos notam que a suposta relíquia da dinastia tem o caractere de modelo de escrita de um selo. O Sr. Fan não consegue acreditar no que está acontecendo e se pergunta como o protagonista conseguiu fazer isso. Lin Xin nota que o ancião está procurando nos bolsos, mas, ao ver que está suando frio, se aproxima dele e diz para não procurar mais, pois o que ele está procurando não está em seu bolso, e zomba um pouco dizendo que a velocidade de reação do ancião não é diferente da de um preguiçoso diante de seus olhos. Aqui é onde Lin Xin explica a todos que todas essas relíquias culturais parecem muito reais. Mas o que elas têm em comum é que estão muito bem conservadas. Além disso, algumas relíquias culturais e até mesmo museus nacionais não estão em tão boas condições, e acredita-se que isso não se deve ao fato de o falsificador ser ignorante, mas sim porque ele é muito arrogante e pensa que ninguém pode identificar as coisas que ele criou. Esses falsificadores simplesmente desfrutam da sensação de ser superior e, combinando isso com sua atitude, o prota supõe que todos esses itens foram feitos pelo ancião. O Sr. Fan não pode acreditar no que está ouvindo e, preocupado, grita que ainda assim não entende como o prota sabia sobre a marca. Lin Xin menciona que, na verdade, ele não sabia, e só estava quebrando os itens para ver como ele reagia. E como era de se esperar, o ancião entrou em pânico imediatamente e começou a recolher os fragmentos. Além disso, Lin Xin menciona que é a primeira vez que vê alguém recolher provas para se incriminar, palavras que fazem o ancião ter um derrame ao saber que ele fez isso apenas para confirmar suas suspeitas.
Lin Xin confirma isso e menciona que não estava preocupado porque são apenas alguns poucos milhões, então não se importou em quebrá-los e jogar água. E claramente ele fez tudo isso porque o ancião estava intimidando sua avaliadora, e, portanto, se sua avaliadora diz que é falso, é falso. Yu Yuan, ao ouvir isso, se sente feliz e admira ainda mais Lin Xin, já que o prota realmente acredita nela incondicionalmente. Enquanto isso, podemos observar que a favorabilidade de Yu Yuan aumentou mais 3%. Todas as pessoas, ao descobrirem que suas relíquias culturais, que custaram tanto, são falsas, avançam contra o ancião para que ele devolva seu dinheiro. Lin Xin diz às pessoas que ainda não acabem com o ancião, já que ele ainda deve muitas coisas. De repente, Lin Xin é surpreendido por Yu Yuan, que o abraça e, com lágrimas, confessa que estava realmente com medo a um momento e pede que ele não a assuste desse jeito novamente. Isso enquanto podemos observar que sua favorabilidade aumentou mais 5%, totalizando 90%. Ao chegar a este ponto, o sistema aparece e informa a Lin Xin que o índice de favorabilidade de Yu Yuan atingiu 90% e que a primeira etapa do contra-ataque foi concluída. Informa que, como foram gastos 6,8 bilhões de ouros no contra-ataque de Yu Yuan, será devolvido 10%. Este 10% é equivalente a 680 milhões, que foram transferidos para a conta do nosso prota. Mas isso não é tudo, já que a outra recompensa é aumentar todos os seus atributos em mais um nível. Atualmente, todos os atributos do prota estão no nível 7. Além disso, o sistema também lhe dá a opção de escolher uma de 3 habilidades, que devem ser escolhidas dentro de um limite de tempo. A primeira habilidade é de nível C, Domínio do Estudo, seguindo pela habilidade de nível SS, Geomancia, e, por último, a habilidade de nível B, Equitação. Lin Xin, feliz com a quantidade de dinheiro que o sistema lhe deu, feliz em uma banheira cheia de dinheiro, diz que 680 milhões é incrível e que ele economizará um pouco. Ele não precisará trabalhar pelo resto de sua vida. Voltando à realidade, com base no que Yu Yuan lhe disse, o prota diz a ela para não se preocupar e pergunta se eles podem ir embora, pois há coisas importantes a fazer. Momentos depois, vemos que tanto o prota quanto a garota estavam com o ancião, enquanto podíamos observar uma grande coleção de artefatos, o que parece ótimo para Xin, pois, de acordo com o acordo, ele ficará com metade. O ancião tenta impedi-lo, implorando e confessando que passou a maior parte de sua vida colecionando-os, perguntando se o prota pode mostrar misericórdia. No entanto, ao ver a expressão que Lin Xin fez, ele rapidamente se retrata de suas palavras, e sem se opor, pede que ele escolha o que quiser. Yu Yuan encontra uma relíquia cultural e se surpreende, já que não esperava que essa relíquia pudesse estar ali. Sem dizer muito, Yu Yuan, depois de ver essa relíquia, convida Lin Xin para tomar chá com ela mais tarde. Horas depois, vemos nosso prota esperando por Yu Yuan, mas enquanto fazia isso, ele vê em seu telefone que o estrangeiro foi detido pela polícia na fronteira. Por um lado, o prota fica feliz com isso, mas, deixando isso de lado, Lin Xin se pergunta por que Yu Yuan ainda não chegou. No entanto, ao terminar de dizer isso, a senhorita Yu Yuan finalmente chega, vestindo um lindo vestido azul. Isso enquanto também podíamos observar a relíquia que ela pegou do ancião. Lin Xin, ao vê-la vestida dessa maneira, fica cativado, pois não imaginava que a garota ficaria tão linda em um vestido assim. A garota, tirando-o do seu deslumbramento, se aproxima e pergunta se ele conhece a origem deste queimador de incenso. Lin Xin pergunta como assim queimador de incenso, mas, surpreso, também comenta que acabou de notar como a cintura de Yu Yuan é fina, o que deixa a garota um pouco corada, que, desviando o olhar, informa que comprou esse vestido quando estava no ensino médio, mas agora está um pouco pequeno e foi difícil vesti-lo. Voltando ao assunto, nosso prota pergunta se este queimador de incenso moderno é da coleção do Sr. Fan, dizendo que, por não ser tão antigo segundo a classificação de relíquias culturais, deve ser considerado como uma relíquia cultural de 3º nível. Mas ainda assim, isso não tira o fato de que tem uma história especial. Nosso prota nos conta que há 680 anos, quando inimigos estrangeiros invadiram a academia militar, Yufeng resgatou Qinyu, a filha de um grande empresário. Os dois se apaixonaram à primeira vista. No entanto, o grande empresário desprezou Yufeng, que nasceu como um plebeu,
e disse que só se Yufeng se tornasse general poderia casar com sua filha. Naquela época, Yufeng deu um queimador de incenso para Qinyu como prova de amor e partiu para o campo de batalha. No entanto, ninguém imaginou que levaria 10 anos para Yufeng se tornar um general e finalmente se casar com Qinyu. Yu Yuan confirma isso e diz que este incensário serviu como testemunho do amor deles e foi passado de geração em geração até se perder durante a guerra 100 anos depois. Essa história encantava Yu Yuan quando ela era criança, e ela realmente não esperava encontrar este queimador de incenso. Além disso, nos diz que as palavras "um amor longo nunca se esquece" foram gravadas por Yufeng com uma faca. Lin Xin confirma isso e diz que é uma história muito comovente e um chá muito fragrante, elogiando um pouco, diz que ela também está linda esta noite. Ao dizer essas palavras, a garota repentinamente beija nosso prota, surpreendendo Lin Xin, que começa a fazer o mesmo. No entanto, durante isso, a roupa de Yu Yuan se rasga e, diante disso, a garota se afasta rapidamente por vergonha, mas, entregando sua camisa, o garoto a carrega e diz que a levará ao vestiário. E bem, a partir daqui, só Deus sabe o que aconteceu. Ou melhor, apenas quem criou essa história sabe o que aconteceu naquela noite. 2 dias depois, na Vila Long Yuan, vemos Lin Xin e Lu Yaji chegando, já que, lembrem-se, foi para esta vila que a garota se mudou. Parece que o prota vai morar com a garota. E eu digo isso pela mala que ele tenta tirar do carro. Lu Yai diz para ele não se preocupar com as malas, já que os criados as pegarão, e eles devem entrar primeiro. Dito isso, os dois entram, mas enquanto fazem isso, um homem invejava o prota de longe por ser jovem, rico e rodeado de mulheres bonitas. Interrompendo seus pensamentos, Liu Yashenchen, a ex-namorada do prota, aparece vestida de empregada e convence o homem de que ela é a nova criada de Lin Xin. Essa mentira é acreditada pelo homem, que facilmente cai em suas redes, apenas sendo levado pela beleza da garota. Dentro da vila, Lu Yaji estava mostrando-lhe as flores que ela pediu ao jardineiro para plantar, que incluem tanto os gostos dela quanto os do prota. Ao chegar em casa, todas as empregadas, com grande respeito, dão as boas-vindas a Lin Xin e a Lu Yaji. Diante disso, o prota se pergunta se esta é a vida dos ricos. Nosso prota pensa e diz que, se esta é a vida dos ricos, é ótimo, já que os criados cozinham a comida, limpam a casa e lavam as roupas. Mas, melhor ainda, não é necessário trabalhar, então ele pode jogar todos os dias. E, claro, atrás de cada rico, deve haver uma mulher bonita em seus braços. Feliz pelo trabalho que fez Lu Yaji, como forma de agradecimento, Lin Xin pensa em dar à garota outro carro, mas Lu Yaji o lembra que ele já deu muito. Enquanto Lin Xin diz à garota que não importa, vemos que a ex-namorada do prota estava observando tudo. A garota estava irritada com sua amiga e tinha muita vontade de arrancar a cabeça dela, mas vai deixá-la ser feliz por um tempo, já que à noite, ela é quem vai rir. Logo depois, vemos que a garota se ofereceu para cozinhar para o prota, e as criadas, ao verem isso, comentam que o prota tem muita sorte de ter uma namorada tão atenciosa. Então, a garota menciona que simplesmente gosta da forma como nosso prota come sua comida quando ela mesma cozinha. Quando terminou, Lu Yaji estava pronta para levar o jantar para Lin Xin quando, de repente, a ex-namorada do prota aparece e se oferece para servir a comida, mas claro, vestida como criada. Lu Yaji em nenhum momento percebe que é sua amiga e a única coisa que pergunta é por que ela está usando uma máscara. A garota menciona que está com um pouco de resfriado, mas não é nada com que se preocupar. Diante disso, Lu Yaji percebe a voz tão linda que a garota tem e pergunta quantos anos ela tem. A garota confessa que acabou de completar 18 anos. A reação de Lu Yaji ao ouvir isso é admirável, pois ao ouvir isso, ela certamente pensa que a garota é uma concorrente. Mas, deixando isso de lado, entrega os pratos para que ela leve ao quarto principal, onde está o nosso prota. No entanto, observamos que enquanto a garota leva os pratos, ela acaba tirando uma poção e jogando por cima da comida. A ex-namorada nos confessa que, depois que os garotos comerem isso, vão cair no sono, e é aí que ela vai se divertir na frente de Lu Yaji. Além disso, ela já sabe que os homens são animais da parte inferior do corpo e, desde que ela dê a Lin Xin uma felicidade incomparável, está segura de que, quando ele acordar, irá procurá-la.
No entanto, algo que a surpreende é ver os guardas dizendo para procurarem aquela criada, e claramente se referem a ela. Ao se esgueirar, a garota sabe que precisa se esconder. Ela tenta entrar no primeiro quarto, mas não consegue, pois está trancado, então só pode se esconder no quarto principal. No momento em que a garota se esconde, que por sinal foi debaixo da cama, nota a chegada de Lin Xin e Lu Yaji, que convida o prota para provar sua comida enquanto ainda está quente. A ex-namorada do prota, diante disso, ri e diz que é o momento adequado para que depois eles durmam. No entanto, enquanto comiam, vemos que a coisa esquenta, mas, surpresa, a ex-namorada do prota quer saber por que eles ainda não dormiram, se perguntando se o remédio falhou, o que normalmente é impossível. Uma das criadas pede permissão e entra no quarto para informar que os guardas de segurança não encontraram a falsa criada, então provavelmente ela escapou. No entanto, essa criada deixou uma bolsa e quer que a senhorita Lu Yaji seja quem a revise. Ao revisar a bolsa, eles se surpreendem ao ver que se trata de um traje, mas quem fica mais surpreso é o nosso prota, pois percebe que é uma fantasia de coelhinha pervertida. Com isso em mãos, Lu Yaji identifica que se trata da ex-namorada do prota que se atreveu a invadir sua vila, algo que irrita nosso prota, e ele diz que a garota teve sorte de ter escapado, caso contrário, ele a enviaria para a delegacia. Palavras que foram um pouco dolorosas para a garota, pois ela não pode acreditar que o prota faria isso, já que se a enviassem para a delegacia, poderia não vê-lo por muitos dias. Voltando ao que importa, Lu Yaji pede que esqueçam de Liu Yaxinxin, pois ela preparou algo especial para ele. Lu Yaji acende um aromatizante que cheira muito bem e é usado para se divertir. Isso para depois tirar toda a roupa e mostrar que usará a roupa de coelho pervertida de Liu Yaxinxin. Isso deixa nosso prota bastante envergonhado, mas ele também gosta. Mas quem não gosta é Liu Yaxinxin, que ao imaginar isso, entra em um estado de ira e amaldiçoa a garota, pois originalmente era ela quem deveria estar naquela posição e não Lu Yaji. No entanto, nosso prota não consegue resistir e começa a fazer amor apaixonadamente, mas o pior de tudo é que Liu Yaxinxin estava debaixo da cama ouvindo tudo. Diante disso, tenho a dizer que o plano que Liu Yaxinxin planejava se inverteu completamente, pois não foi Lu Yaji quem ouviu tudo, mas ela. Quando finalmente param e dormem, Liu Yaxinxin precisa se apressar para escapar. No entanto, é capturada por Lu Yaji, que diz que fugir não será tão fácil. Lu Yaji, antes que a garota diga algo, pede que ela não faça muito barulho se não quiser acordar Lin Xin e chamar a polícia. Liu Yaxinxin, é claro, não vai fazer barulho, mas, surpresa, pergunta como ela soube. Ao que Lu Yaji responde que a descobriu desde que ela disse que tinha 18 anos, e foi aí que ela então armou uma pequena armadilha para Liu Yaxinxin, e a garota caiu nela. E em forma de provocação, pergunta como se sente depois de ouvir Lin Xin e ela fazendo ao vivo. Liu Yaxinxin, ao ouvir isso, pensa em atacá-la, mas Lu Yaji ameaça com chamar a polícia, o que faz a garota parar. Mas, de repente, ela pega sua bolsa e acaba pulando pela janela sem pensar duas vezes. Literalmente uma tremenda loucura. A garota cai mais ou menos bem, mas de joelhos diz que é muito doloroso, enquanto Lu Yaji lhe dava adeus. O prota acaba acordando um pouco e pergunta o que está acontecendo, ao que a garota responde que não é nada, e finalmente os mosquitos foram espantados. Liu Yaxinxin, enquanto corria, também chorava pelo fato de que enquanto eles se divertiam, ela estava como um cachorro perdido. E por tudo que viveu hoje, diz que realmente não é rival para Lu Yaji. Liu Yaxinxin percebe que pega uma peça de roupa de Lin Xin ao tentar pegar sua bolsa. Ela cheira e diz que realmente não pode deixá-lo, e enquanto dizia para si mesma que poderia recuperá-la se trabalhasse duro, nos mostram como a favorabilidade aumenta a mais 0,5%, e o índice de favorabilidade de Liu Yaxinxin é de 99,5%. Este aviso do sistema acaba acordando o prota, e ao não entender o que está acontecendo, ele se pergunta por que o nível de favorabilidade voltou a aumentar. Mas ao ver que aumentou apenas 0,5, quer saber quando o sistema teve uma casa decimal, e é aí que o nosso prota percebe que está sem suas cuecas. Uma semana depois, nos encontramos no encontro esportivo escolar da Universidade de Yanjian, onde vemos muitos estudantes reunidos.
Uma pessoa informa a todos que é uma honra para ele estar naquele lugar falando em nome da União dos Estudantes, e que hoje se reúnem para celebrar um grande encontro esportivo. Além disso, informa que este é um cenário para que demonstrem seu espírito de unidade com trabalho duro e esforço. E dito isso, convida a todos a aproveitarem o espetáculo de entrada de cada departamento. A primeira entrada é do departamento de História, e muitos garotos ao verem isso dizem que a garota do cartaz do departamento de História é muito bonita, enquanto o outro diz que não a conhece, mas sua aparência ainda é um pouco inferior, já que não é tão boa quanto a de Liu Yaxinxin e Lu Yaji do departamento de Literatura. Justamente a segunda entrada é do departamento de Literatura, onde vemos Lu Yaji e Liu Yaxinxin vestindo uma bela roupa esportiva, enquanto podíamos observar que ao lado delas estava Lin Xin e seus amigos. Várias garotas ao notarem a presença do prota se alegram, e os murmúrios de elogio se tornam presentes. Um desses 3 garotos pergunta se o prota não é a mesma pessoa que salvou uma garota no mês passado e, se for, quer saber por que ele ainda é tão popular. Seu colega diz que não sabe, mas a pessoa que estava à frente diz que não importa, já que são apenas algumas garotas. E de fato, eram poucas em comparação a essa multidão de garotas, que ao verem o departamento de educação física, aclamavam Penhan, que é a pessoa que segura o cartaz na mão. Ao ver essa multidão de garotas, o prota pergunta o que aconteceu, já que o barulho é muito alto. Um de seus amigos informa que isso se deve a Penhan, a estrela em ascensão no departamento de atletismo do departamento de educação física, do qual ouviu que quando estava em melhores condições, corria 100 metros em 10,25 segundos, e a escola o formou como atleta nacional. Lin Xin, ao notar a alta informação que seu amigo tem sobre aquele garoto, pergunta como ele sabe tão bem, ao que seu amigo responde que é porque ele corre 100 metros, mas não sabe quantos metros vai perder se correr contra ele, e, desanimado, diz que nem pode ser considerado um competidor. Mas incentivando, nosso prota pergunta por que ele pensa tanto, dizendo que deveria tentar correr com ele, já que o prota o animará. Momentos depois, enquanto os competidores estavam se alongando, mostramos um fotógrafo discutindo com sua esposa, que não acreditava que seu marido estava realmente trabalhando. O fotógrafo sabe o quanto sua esposa é ciumenta e descobre que ela está na entrada da porta. Sem pensar 2 vezes, pede que ela o espere, enquanto pede ao prota que segure a câmera enquanto o fotógrafo sai. Alguém informa que a competição de atletismo de 100 metros está prestes a começar e pede aos competidores que vão para a pista se preparar. Nosso prota, enquanto segura a câmera, comenta que aparentemente o fotógrafo não voltará e que ele será uma boa pessoa e ajudará a tirar as fotos. Lin Xin prepara a câmera, se aproxima do amigo e o incentiva a olhar para onde ele está. Esse garoto não gosta do que o prota faz, já que se ele tem uma câmera, deveria estar fotografando o protagonista, e não as pessoas irrelevantes. Uma das garotas diz que é verdade, pois se a bela aparência de Pen não for capturada quando ele cruzar a linha, a culpa e a responsabilidade cairão sobre o prota. Enquanto isso, Penhan, ao assinar autógrafos, não comenta nada e apenas observa Lin Xin. Lin Xin se diverte com todos eles e pergunta se ninguém tem um celular para gravar, o que é lógico, já que cada um deve gravar o que lhe interessa. Esse garoto se irrita com as palavras do prota e pensa em atacá-lo, mas é interrompido por Penhan, que diz para não se preocupar com um bastardo, pois ele sempre ficará para trás na corrida. Em vez de discutir isso, deveriam tratar de assuntos sérios. Penhan olha para as garotas e diz que há 3 novas fãs que estão bastante atraentes. O melhor de tudo é que elas poderão sair esta noite, mas as 3 têm namorado, o que torna tudo mais emocionante. No entanto, ao começar a corrida, vemos que Penhan rapidamente assume a liderança. Enquanto as 3 garotas o cobriam de elogios, Pen se alegra, pois está em ótima forma e sente que pode correr em menos de 10,20 segundos. Ele pensa que quando seu novo disco e seu rosto atraente aparecerem na tela grande, ganhará uma nova onda de fãs. No entanto, seus pensamentos são interrompidos pelo prota, que corre facilmente e relaxadamente no mesmo nível que ele, enquanto incentiva seu amigo. Isso deixa Penhan sem palavras, pois até mesmo Lin Xin consegue correr mais do que ele. Mas o mais preocupante é que, se não estiver enganado, Pen deixou para trás os competidores menores, e efetivamente nosso protagonista está na mesma linha de partida que ele e não entende como conseguiu correr mais rápido.
E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.